cada um de vocês para estudarmos juntos esses dois capítulos que são bem interessantes. Então, esse capítulo 47 chama No Trabalho Ativo. Então, durante a reunião mediúnica, o Bentes, o mesmo que doutrinava aquele nosso amigo doutor, todo senhor de si, muito intoxicado no próprio orgulho, ele estava interpretando o Evangelho nessa reunião. E estava sob influência, obviamente, de um respeitável nobre emissário desencarnado. Mas, na esfera dos encarnados, não acontecia essa apreensão positiva. Estava todo mundo não sintonizado com isso, embora dentro dos desencarnados eles estavam todos recebendo essa influenciação do Bentes, inspirado pelo nobre emissário espiritual. Então André Luiz começou a observar os encarnados, né? Que se não fosse o devotamento dos colaboradores espirituais, não haveria condições de ocorrer um trabalho concreto naquele ambiente. Tamanha era a dispersão dos encarnados na casa de Isabel. Então Isidoro, que é o marido desencarnado da Isabel, com vários outros trabalhadores espirituais da casa, eles estavam trabalhando com afinco para tentar sintonizar cada um dos encarnados ali presentes. Então eles despertavam alguns dorminhocos, reajustando os pensamentos de outros invigilantes, tentando neutralizar em geral essas influenciações nocivas criadas pelo pensamento de cada um, de corpo presente, mas de mente em qualquer outro lugar. E os benefícios da doutrinação do Bentes, que é um colaborador encarnado, eles eram visíveis em todos os desencarnados. Não havia só um espírito desencarnado que não estava sob a influenciação direta das palavras evangelizadoras de Bentes, recebendo um sublime conforto. Então, dentro da plateia dos encarnados, a situação era caótica. Então, tinha gente pensando em tudo quanto é possível, assim. Deixou o gás ligado, tem que pagar as contas, estou interessado só em conseguir minha cura física, será que eu vou receber aquela promoção e aquela viagem que eu vou fazer no final do ano? Quanto que vai ficar o jogo de futebol? Será que meu time vai para a Libertadores? Será que ele vai ser rebaixado? Então o ambiente era bastante dessintonizado e isso gerava uma influenciação negativa muito importante, com impacto na própria mediunidade da Isabel e também no próprio Bentes, dificultando a sua influenciação mediúnica inspiradora pelo nobre emissário espiritual. Então, o Aniceto explica para André Luiz, né, que muitos estudiosos do Espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalho de natureza espiritual. Não poucos os que estabelecem um padrão ao aspecto exterior para a pessoa concentrada e exigem determinada atitude corporal específica e exigindo assim, esperando um resultado rápido nas atividades de natureza espiritual. Então, tudo muito quadrado, tudo muito rígido do ponto de vista externo. Contudo, quem diz concentrar, Aniceto explica, forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Aí ele faz uma reflexão. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito fora dos recintos da casa espírita, se porventura são cultores de leviandade, da indiferença, do erro deliberado, da incessante teimosia e na inobservância interna dos conselhos que eles dão para os outros, o que eles vão conseguir concentrar, congregar ali durante a atividade mediúnica? Isso me despertou muito interesse, assim, quando eu li isso, porque a gente só vai conseguir nos concentrar aqui hoje
de acordo com o resto da semana que a gente teve. Então, se a gente está muito atribulado nos trabalhos, e muitas vezes eu me vi nessa situação, durante a residência, ou durante mudança de emprego, eu tinha uma dificuldade muito grande de me concentrar aqui na hora do passe. E quando eu li isso, fez muito sentido. Se eu faço uma leitura espiritual algumas vezes na semana, se o meu evangelho no lar for bastante produtivo, eu já consigo sintonizar muito mais fácil. Então é como se a gente reunisse aqui o fruto do trabalho de todo o resto da semana. E caso a gente não tenha se esforçado em nada, a gente não vai conseguir concentrar nada, a gente não tem nada para se fixar internamente nesse sentido. Então, Aniceto continua. A atitude íntima de relaxamento ante as lições evangélicas não pode conferir ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação só porque este se entregue por apenas alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios do amor cristão. Então é muita ingenuidade da nossa parte achar que se a gente por alguns minutos na semana fazer um esforço, mesmo que genuíno, em relação a se sintonizar com os parâmetros morais do Cristo e com os estudos que a gente faz aqui, e continuar numa inobservância ou ausência de esforço total de executar alguma desses testemunhos, dessas vivências fora da casa espírita, a gente vai estar perdendo tempo e enganando nós mesmos, né? Porque não é tão simples assim. Então, Divaldo Pereira Franco define concentração como uma arte de fixar a consciência numa ideia ou numa imagem, demoradamente. E Aniceto continua. Para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo potencial de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. Ou seja, apenas se a gente se concentrar ao longo de nossa vida, de nossa semana, em uma imagem ou uma ideia de ordem superior, ou seja, nos esforçando para vivenciar o Evangelho no nosso dia a dia, é que a gente vai conseguir essa conexão divina, essa sensação de conexão com o mundo espiritual quando a gente vai numa atividade, qualquer que seja a prática religiosa. Então, a concentração ela é uma condição primordial para que a prece alcance seus objetivos. E consiste em fixarmos a atenção no objeto interno. É necessário a gente ter alguma vivência, alguma experiência prévia nesse sentido. E a disciplina mental é a chave de uma boa concentração. Isso é na apostila da FEB. E cada trabalho desenvolvido na casa espírita exige um grau diferente de concentração. Então, dentro do trabalho de passes, exige um nível intermediário. A gente precisa se concentrar, fixar a pessoa à nossa frente, na intenção de amar essa pessoa, de receber os eflúvios espirituais do ambiente e canalizar isso em benefício da pessoa, nos desincumbindo da ideia ilusória de um poder de realização nesse sentido, apenas como uma tomada, como dizia a doutora Marlene Nobre. Já o trabalho mediúnico em si exige de cada um de nós um nível muito mais elevado em termos de concentração, exigindo o seu ápice nas comunicações, sejam elas de ordens psicofônicas ou de psicografias. E quando eu li isso, me fez lembrar de um estudo que eu tenho bastante orgulho de falar, porque é da Frente Médico Espírita, lá do Centro-Oeste, do Marco Aurélio e o Giancarlo, que está lá em Juiz de Fora, que era coordenador do núcleo de pesquisa aqui da Missão Paulo, orientou. Então, foi feita uma série de medidas, inclusive um padrão eletroencefalográfico, em 20 médiums e com 20 controles, que são outras pessoas que ficam na mesma sala, no mesmo horário, fazendo a sustentação vibratória do ambiente. Então, quando fala aqui no final experiências anômalas no contexto religioso,
Vocês podem ler reunião mediúnica, é sinônimo. A gente precisa usar essa terminologia adequada em trabalhos científicos, né? Essa tese foi a tese de mestrado do Marco. E especificamente no que nos interessa, que é o padrão eletroencefalográfico, houve algo diferente entre os médiuns que não se observou no grupo controle. Então, entre os médiuns, houve um padrão do EEG específico de algumas potências beta, teta e alfa. E isso quer dizer, é um padrão específico quando se exige a atenção da pessoa que você está fazendo o eletroencefalograma. Então, isso se chama efeito Stroop. Então, por exemplo, se vocês tiverem que ler nesse quadrado aqui com as cores, mas vocês têm que me dizer a cor da fonte. Vocês terão que usar um esforço consciente para inibir o impulso de ler o que está escrito e falar a cor. Então ficaria, por exemplo, verde, amarelo, vermelho, preto, verde, azul, vermelho, azul, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, preto. Então não é muito fácil, você não pode se distrair. E foi isso que foi encontrado nos médiuns. Então eles estavam tendo que usar a própria atenção para deixar de utilizar a própria aparelhagem cerebral para o corpo ficar à disposição dos entes encarnados necessitados. Então, o médium concentrado, ele precisa se tornar alheio ao mundo exterior durante a prática mediúnica, procurando um contato com o seu mundo íntimo, para que então possa haver uma ligação com o plano espiritual. Então aí ele é capaz de unir os planos mentais com os companheiros do grupo para atingir os objetivos e irradiar as energias no caso de um passe, por exemplo. Então, o que diferencia a gente dos animais? Então, os animais têm um pensamento fragmentário. Já o ser humano é um pensamento contínuo, incessante. E a partir do pensamento contínuo, a gente consegue fazer raciocínios lógicos, associações, e aí se dá o desenvolvimento da toda a cultura, tecnologia humana e padrão moral com esse desenvolvimento. Então, como nós produzimos pensamentos continuamente, todo pensamento está ligado a um grau de sentimento. Então a gente está produzindo formas de pensamento incessantemente, trazendo um sentimento correspondente, e isso sintoniza com a mesma faixa de sintonia do que a gente está produzindo, e a gente influencia o meio. Então, se numa reunião espiritual mediúnica, numa casa espírita, a gente não houver nenhum tipo de vigilância, como propõe o Cristo, vigiar e orar, a gente vai estar produzindo sintonias diversas e não vai haver harmonia mínima para que haja algum trabalho de assistência, alguma coisa de benefício concreto para os encarnados ou desencarnados. Então, dentro de uma explicação geral, um panorama, através da concentração, a gente consegue se sintonizar com a absorção dos fluidos espirituais superiores, com os nossos mentores e com os trabalhadores desencarnados. E através da nossa vontade e do pensamento associado ao sentimento correspondente, a gente consegue canalizar isso para determinado fim. Seja uma passividade mediúnica, seja um passe, por exemplo. E aí ocorre essa transferência energética. Se não houver dentro dos colaboradores do ambiente uma mínima vigilância, isso fica totalmente conturbado e até impossível de acontecer. Nesse momento, depois de discussão da importância da concentração, uma senhora desencarnada se aproximou de Isidoro e, emocionada, ela pediu: seria possível, meu irmão, entender-se por mim com os nossos orientadores quanto à possibilidade de me comunicar diretamente com minha filha, que está presente nesta reunião? Estou certo de que, com a permissão devida, nossa Isabel me atenderá à angústia materna.
E Isidoro, muito solícito, se propôs a ir conversar com o espírito desencarnado dos trabalhadores mais graduado da reunião. Mas Isidoro veio trazer a resposta, algo constrangido, para a surpresa de André Luiz. E ele diz: minha irmã, nosso nobre Anselmo não julga viável o seu pedido. Asseverou que a sua filhinha ainda não está em condições de receber a bênção. Ela tem necessidade de testemunhar agora os exemplos recebidos de você no mundo. E precisa permanecer no campo da oportunidade, sem repousar indevidamente nos seus braços. Já é difícil para cada um de nós receber um não. Imagina uma mãe que está comovida ou consternada pelo sofrimento da própria filha. E aí é claro que Isidoro percebeu que ela não ficou nada feliz com isso, né? Naturalmente. E aí ele continuou num tom fraternal. A medida, ou seja, essa comunicação que você pede, traria ainda um inconveniente grave para o seu sentimento maternal. No estado evolutivo em que se encontra, e considerando o velho hábito adquirido na Terra, a sua filha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. Pelo jeito, ela deve ter mimado a menina, ou numa atitude bem intencionada, ela talvez não refletiu o suficiente sobre a forma como o amor pode ser útil para a filha e deixou-a talvez excessivamente protegida, sem condições ideais para desenvolver a própria independência e as próprias forças. E aí Isidoro continua: ela prender-se-ia a mãezinha afetuosa e sensível, e talvez a irmã, essa senhora desencarnada, se visse perturbada em sua nova existência, carreira espiritual. Ela precisa estar mais livre para testemunhar, enquanto o seu coração deve permanecer em liberdade, por seu nobre merecimento, conquistado ao preço de muito suor e lágrimas quando encarnado. Então, às vezes, o amor verdadeiro necessita que a gente segure nossa intenção, para a gente pensar em longo prazo no benefício maior de quem a gente ama e se preocupa. Porque se a gente proteger demais, o outro pode não estar forte o suficiente quando for necessário caminhar com as próprias pernas. E a lei natural, tudo indica, se tudo der certo, os nossos pais, nós falecemos antes dos nossos filhos. E eles vão ter que caminhar com as próprias pernas, né? E nós temos que pensar nisso antes de tudo. E ela pareceu mais resoluta e mais otimista. E aí, nesse instante, ele continua: e considerando, embora o caráter sagrado do amor em sua afeição maternal, os nossos orientadores não podem conceder à sua filha o direito de perturbá-la. Compreende? Não se atormente com esta impossibilidade transitória. Lembre-se que todos nós somos filhos de Deus. E o Senhor terá recursos para atender a jovem no seu lugar. E quanto ao mais, alegremos-nos com os nossos serviços, com as nossas possibilidades de auxiliar os semelhantes. E recorde, aqui ele deixa uma esperança para ela, uma nova ideia, que é bastante consoladora. Que o auxílio não se verificar de maneira direta, numa comunicação mediúnica direta. Mas a gente pode recorrer ao método indireto. Quem sabe, amanhã possivelmente, você poderá encontrar-se com a sua filha durante o sonho. E assim buscar algum consolo e alguma orientação. Isso ajudou bastante. Assim. E nesse instante, depois dessa conversa,
se aproximou de Isidoro uma outra entidade amiga que solicitou: meu caro, estimaria suas providências juntos aos receitistas, aos médiuns receitistas, para que forneçam novas indicações ao Amaro, que é o sobrinho dele. Ele necessita de amparo na saúde física. Aí Isidoro estava mais por dentro da coisa e nem precisou conversar com ninguém. Eu sabia. E aí ele já foi direto, né? Não posso, meu amigo. Se o Amaro, pelas próprias pernas dele, pela própria vontade, ele pedir diretamente aos médiuns passistas algum auxílio e eles cederem, tudo bem. Mas você não ignora que o nosso doente é bastante rebelde. E aí o Isidoro conta: eu já lhe providenciei ao Amaro, né, a obtenção de conselhos médicos por 5 vezes, conselhos médicos do plano espiritual, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Ele não corre atrás de conseguir os remédios, e quando algum amigo dá o remédio para ele, ele despreza os horários, julga-se superior ao método, critica mordazmente as indicações obtidas e serve-se delas com desprezo. Ele fala assim: naturalmente eu não estou melindrado por isso, eu não estou emocionalmente, eu não estou com raiva dele por isso. Porque como um adulto que não se aborrece com uma brincadeira de uma criança, emocionalmente eu não estou com raiva, não é por isso que eu estou fazendo, estou deixando de obedecer ao seu auxílio. Mas você deve compreender que estamos lidando com material muito sagrado e não há tempo para conviver com os que estimam a brincadeira. E aí ele dá um argumento imbatível, né? Além disso, não será caridade dar aos que não querem receber. Então, aqui está bem claro a necessidade da vontade do paciente em melhorar, em aceitar o tratamento. E aí é muito frequente, pelo menos na minha prática clínica, encontrar pacientes que inconscientemente, ou até uma parcela consciente, estão confortáveis nessa zona de conforto da doença, numa certa vitimação, vivendo como se o mundo lhe devesse algo. Então tudo que eles querem é despejar, vomitar um discurso de como que eles são vítimas das circunstâncias da vida, como que todos são ruins para com ele, como ele é injustiçado. E muitos não percebem que com isso eles estão buscando o amor, mas de uma maneira muito distorcida e inadequada, porque essa pessoa fica muito chata e acaba afastando todos perto dela, porque todos acabam adoecendo junto dessa vibração de doença. E todo tipo de tratamento, ou a maioria do tratamento que é fornecido para essa pessoa, ela desdenha ou inconscientemente ela boicota o próprio tratamento, colocando 1000 empecilhos ante a oportunidade de tentar ou de conseguir fazer o que está disponível para ela melhorar. E algumas vezes é uma melhora muito clara, cientificamente muito comprovada, mas o aspecto emocional da pessoa impede de melhorar, porque ela não enxerga ou não quer enxergar que ela no fundo não quer sarar, porque isso atraria mais responsabilidade e seria duro encarar que ela é responsável pelas próprias dificuldades. Posso fazer uma perguntinha? Claro. Se a pessoa for esquizofrênica, se for um caso grave assim, de esquizofrenia, que a pessoa não percebe a realidade, ela confunde a realidade com fantasia, com delírio, com alucinação, eu não queria me alongar, porque é complexa essa questão. Sim, né? mas esse é um exemplo totalmente diferente. Por quê? Porque não nesse é o caso... Uhum. Mas não, dá para falar, é enriquecedor falar. Porque nesse caso, quando o paciente está num que a gente chama de surto psicótico, ele não está em condições psíquicas para tomar uma decisão. Entendeu? Então, nesses casos, ele não está em condições de fazer escolhas, porque ele não está em contato com a realidade, pelo menos a realidade intersubjetiva.
E nisso é necessário, muitas vezes, o tratamento compulsório. Porque não há um grau de consciência capaz de fazer com que o indivíduo tenha a correta compreensão das coisas e possa opinar com propriedade. A consciência está comprometida nesse caso. Né? Exatamente. Tá certo. Obrigada. Então, a definição de delírio, por exemplo, é uma ideia fixa, inabalável por comprovações, argumentos, pela própria experiência. Então, por exemplo, tem na depressão grave, tem o delírio, a síndrome de Cotard, que é um delírio que a pessoa está morta e podre por dentro. Então ela fala assim, eu não tenho mais coração, meu estômago apodreceu, eu estou podre, eu já morri. E ela acredita nisso piamente. Se fizer, por exemplo, sei lá, um eletroencefalograma e dá para ela, seu coração está batendo. Ela não vai acatar isso, ela fala assim, não, isso é de outra pessoa, isso não existe, eu sei que meu coração, então a experiência não é capaz de mudar a ideia dela. Então o delírio é uma ideia fechada, não real, implausível e associal, não é compartilhado com mais ninguém. Quadros dentro da histeria, não é como, por exemplo, uma depressão histérica, aí a pessoa tem condições, na verdade? Então, histeria é um nome antigo, lá do século XIX, para descrever o que hoje a gente fala de transtornos mistos, conversivos e dissociativos. Tem casos mais para o polo inconsciente, que a pessoa, por exemplo, que não tem muito no Brasil, mas tem muito nos Estados Unidos, na Europa, transtorno de personalidades múltiplas. Aqui, por exemplo, na cultura da América Latina, isso é muito mais comum nesse mesmo grupo de transtornos, mas o de transe e possessão, que lá nos países da Europa e Estados Unidos, do hemisfério norte, é muito mais raro. Então são todos do grupo dissociativos, né? E aí, no caso de pessoas que é o exemplo que eu dei, né, que levam a vida no vitimismo, buscando sempre a compaixão do outro, sem perceber, não existe uma dissociação. Então não existe um componente grave, inconsciente, mas existe uma falta de coragem ou boa vontade de se compreender, de se enxergar, de ter um autoconhecimento muitas vezes doloroso, porque se responsabilizar pelas coisas que não dão certo não é fácil, é doloroso para o nosso orgulho, e é muito mais fácil culpar os outros, o governo, a sociedade, parentes, etc. E Isidoro falava, isso é o mais importante, né? Como se fala, às vezes é mais importante do que a gente fala. Ele falava com uma inflexão de bondade fraternal, que afastava todas as características de uma franqueza contundente, ou seja, de uma franqueza grosseira, que estou falando a verdade e não estou preocupado se você vai se sentir mal por isso. Ele estava falando com o intuito nobre de ajudar e de esclarecer de fato. E aí André compreende, para atender tanta gente naquele ambiente, né, e movimentar-se entre tantos propósitos heterogêneos, não seria possível uma atitude diferente. Ou seja, se eles se permitissem se dedicar a pacientes que não estavam interessados verdadeiramente na melhora, ou se, por exemplo, no caso da senhora que queria comunicar com a filha, se eles não pensassem a longo prazo se isso seria benéfico para ela e para a filha, eles não conseguiriam atender com qualidade ou a tantas pessoas que realmente precisavam. Então eles tinham que fazer escolhas. Isso eu achei muito interessante, assim, porque eu ainda estou me esforçando, eu ainda trabalho no SUS, uma parte do meu tempo. E às vezes, eu já briguei muito e o máximo que eles dão de tempo para mim é 20 minutos por paciente. Na psiquiatria isso é muito pouco. Então às vezes eu rezo para pacientes faltarem para eu conseguir ficar mais tempo com os outros que precisam. E que às vezes eu chego lá, me sinto dentro da geladeira da família dinossauro. Não sei se é da época de vocês.
mas que eles abriram a geladeira, tinha um monte de mãozinha de bicho, assim, ou seja, um monte de paciente tentando me puxar, me agarrar, querendo cada um uma coisa diferente. E muitos são questionamentos inconvenientes, do tipo assim, eu faltei na consulta porque o despertador não tocou, sick, e eu preciso de receita. E existe todo um protocolo, quando o paciente falta, ele tem que ir lá, ficar na fila, falar com a enfermagem anota tudo no prontuário, e depois um outro dia, dentro de um tempo reservado para isso, eu faço essas receitas, né? E é necessário, muitas vezes, a gente falar não, isso é muito difícil. Existe até uma passagem do Evangelho que Jesus estava numa cidade e ele estava curando muitas pessoas. E começou a fazer fila de pessoas doentes e ele curava, de fato, várias delas. E aí um dia a fila estava imensa e os discípulos não achavam, não encontravam. Aí foram procurar, ele estava meditando numa zona erma. Falaram assim, mestre, está cheio de doentes para o senhor atender. E ele fala para eles, não é para isso que o Filho do Homem veio. Arrumem suas coisas e vamos seguir em frente. Ou seja, ele veio para algo muito mais profundo e muito mais abrangente do que simplesmente curar passivamente os outros. Ele veio dar o poder para nós mesmos caminharmos com as nossas próprias pernas. Algo muito mais grandioso que isso. E é o que Isidoro disse para aquela senhora preocupada com a própria filha. É necessário que ela cresça. Então, nesse momento, a gente vai precisar trabalhar esse impulso de aliviar a dor, porque isso é pelo bem dela, dentro de uma perspectiva de um tempo mais dilatado. Então, aí André Luiz faz uma reflexão, que o esforço que ele via dos trabalhadores espirituais e dos trabalhadores encarnados comovia-lhe muito o coração, que era necessária grande renúncia por todos eles, colaboradores encarnados e encarnados, porque poucos dos frequentadores de lá pareciam manter uma atitude correspondente à sublime dedicação fraternal. Então, era necessário desprezar muito o próprio orgulho, ou seja, evitar um pensamento do tipo, nossa, eu estou aqui fazendo tudo que eu me esforço e esse paciente não está nem aí, não segue minhas orientações, não faz a parte dele, e ficar com raiva disso, né? É necessário um trabalho de amor muito grande. E nisso, na minha prática clínica, é muito comum. Eu me inundo nisso. Quando um paciente, sei lá, é grosseiro, desdenha o tratamento, alguma coisa, é muito difícil trabalhar essa contra-transferência, que é como a gente se sente, e não ficar irritado, e tentar ter essa capacidade espiritual de seguir em frente sem se ater a aspectos negativos dessa questão. E Aniceto comenta que um dia, André, através de Jesus, você compreenderá que é muito melhor servir do que ser servido. Muito melhor, mais belo dar do que receber. Agora, no capítulo 48, rapidamente, é o pavor da morte, um capítulo mais curto. Todos nós temos um pouco. Uma vez eu até me gabava inconscientemente que eu não tinha medo de morrer. E aí uma vez eu fui para o Rio de Janeiro de avião, e um dos aeroportos, ele vai e você só vê a água assim da janela, né? E aí eu falei para quem estava do meu lado aqui, olha aqui, a gente vai pousar na água, falei rindo assim. Mas aí o avião continuou indo, eu só vi água, e aí eu entrei em desespero. E aí quando ele pousou, eu falei, nossa senhora, eu tô muito mais baixo do que eu imaginava. Foi bom para gerar humildade. Então, André Luiz começa esse capítulo perguntando por que tantos espíritos encarnados eram atendidos ali. O próprio André Luiz, quando ele desencarnou e estava em condições de receber ajuda, ele foi recebido só por desencarnados em outro plano. E por que tantos desencarnados ficavam lá recebendo auxílio num centro de tratamento para encarnados, né? E aí Aniceto diz que um grande número de criaturas, depois que desencarnam, eles sentem-se possuídas de doentia saudade do agrupamento,
material da vida física. E ele faz uma comparação, da mesma maneira que muitos animais têm uma mortal saudade do rebanho, quando eles são individualizados, por exemplo, algumas vacas leiteiras, por exemplo, ou outros animais de bando, eles sentem muita falta de pertencer a esse agrupamento, né? E Aniceto diz que esta sala, em momentos como esse da reunião, funciona como um grande incubador de energias psíquicas para os serviços de aclimação de certas organizações espirituais à vida nova. Então é para esses espíritos que sofreriam demais caso fossem atendidos apenas entre os desencarnados. Isso é muito benéfico para eles, porque eles não estão preparados para fazer esse desmame físico tão rápido. Então ele fala que os irmãos nessas condições, ou seja, os desencarnados atendidos lá no centro da Isabel, ele ouve-nos a voz e consolam-se com o nosso auxílio. Mas é o calor humano, cheio desse magnetismo, que é mais significativo para eles. E com esse semelhante contato, eles experimentam um despertar de forças novas. Por isso, o trabalho de cooperação em centros dessa espécie, ou seja, toda a casa espírita, para desencarnados, oferecem proporções que você, André, ainda não consegue imaginar. E ele fala alguma coisa muito, muito interessante. Ele fala para André: não observou os preguiçosos, os dorminhocos, os invigilantes que vieram colher benefício nessa casa? Pois eles também deram alguma coisa de si mesmos. Eles deram, mesmo sem saber, calor magnético e radiações vitais proveitosas ou benfeitores deste santuário doméstico, que manipulam os elementos dessa natureza, distribuindo em valiosas combinações fluídicas as entidades desencarnadas combalidas e inadaptadas. Então tudo tem algum proveito, André. Nosso Pai, Deus, não cria nada em vão. E uma vez até eu assisti uma cena bastante interessante, que um paciente com esclerose lateral amiotrófica, que o paciente vai aos poucos perdendo qualquer capacidade de controle motor, até não conseguir falar e até não conseguir respirar. E aí morre, mas mantendo plena consciência de tudo. A cognição é preservada o tempo todo, mas ele assiste a perda do poder de controlar o próprio vaso físico gradualmente. E esse paciente disse: eu não sirvo para nada mais, e chorando compulsivamente. Mas aí o médico disse: quem disse que não? Você não consegue entender o quanto que você está sendo importante para as pessoas que estão cuidando de você, para a sua família, que passam por essa experiência, não também em vão. E aí eles vão atender a primeiro caso que lhe foi solicitado no capítulo anterior. A primeira é de uma jovem desencarnada. Então eles vão, chegam até um necrotério vasto, grande, e encontram o corpo já frio e rígido de uma jovem com menos de 30 anos. E lá se encontrava do lado do corpo o noivo dela, já desencarnado também, e o próprio espírito, já totalmente desligado dos envoltórios físicos, mas ainda imitando a expressão física do cadáver. E o noivo gritava: Cremilda, Cremilda, vem, abandona as vestes rotas, fiz de tudo para que não sofresse mais. Nossa casinha te aguarda, cheia de amor e de luz. Mas o espírito parecia recolhida dentro de si mesmo, com uma forte impressão de terror. Cerrava as pálpebras ativamente, deliberadamente, receosa de olhar em volta. E aí Aniceto, que tudo pareceu entender com um abrir e piscar de olhos, fez leve sinal para esse rapaz e disse a ele: é preciso atendê-la de outro modo.
vejo que a pobrezinha não dormiu no desprendimento do corpo físico e está muito amedrontada por falta de preparação espiritual. Não convém que o amigo se apresente a ela já. Não obstante todo o amor que lhe consagra, ela não poderia revê-lo sem terrível comoção, ainda mais agora que a mente flutua sem rumo. E aí ele se aproximou-se da recém-desencarnada e, falando com uma inflexão paternal, disse: vamos, Cremilda, ao tratamento novo. Só de ouvir isso, a moça já abriu os olhos, espantadíssimos, e exclamou: ah, doutor, graças a Deus, que pesadelo horrível! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido já há anos, chamar-me para a eternidade. E aí, vocês percebem que ele não vai mentir em nada, mas ele vai falar o que é necessário para que ela se restabeleça. Ela fala: não há morte, minha filha. Creia na vida eterna, profunda e vitoriosa. E nisso ela já muda de aspecto e passa a dialogar com ele. É o senhor o novo médico? Pergunta para ele. Ele fala: sim, eu fui chamado para aplicar-lhe alguns recursos de bases magnéticas. Torna-se indispensável que você durma e descanse. E ela fala: é verdade, estou muito cansada e preciso repousar. E aí, depois de conservar-se em silêncio por alguns instantes, ele ministrou o passe reconfortador e a jovem dormiu quase imediatamente. E ele deslocou-a, o aniceto pegou-a no colo, tirou ela dos despojos físicos e, como um pai zeloso, chamou o noivo e entregou-a carinhosamente, dizendo: agora poderá encaminhá-la, meu irmão. E aí o rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo e retirou-se com o rosto iluminado, utilizando a volitação para carregar junto dele o fardo leve e suave do seu amor. E aí Aniceto explica que, pela bondade natural do coração dessa jovem desencarnada e o espontâneo cultivo das virtudes, ela não vai precisar passar pelas fases, provas purgatoriais, ou seja, do umbral. Mas é de lamentar, contudo, que ela não tenha preparado na educação religiosa os pensamentos. Mas em breve ela vai conseguir se adaptar à vida nova. E ele fala assim, que os bons não encontram obstáculos intransponíveis e superáveis. E como veem, a ideia da morte, ela não serve para aliviar, para curar ou edificar verdadeiramente. E é necessário a gente difundir a ideia da vida vitoriosa. E aliás, o Evangelho, já há muitos séculos, diz que Deus não é Deus dos mortos, mas sim o Pai das criaturas que vivem para sempre, como todos nós. E vamos trabalhar. Se quiserem comentar, fazer uma pergunta ou falar, fiquem à vontade. Ninguém quer comentar nada? É muito clássico. Aqui, ó.